Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Obrigada por estar comigo hoje. Hoje eu quero lhe falar sobre como você pode desfrutar mais a sua vida, se você aprender a aproveitar as coisas simples. Eu acredito que como cristãos nós somos ungidos por Deus para vivermos uma vida fora do comum e desfrutá-la completa e profundamente. É triste quando uma pessoa tem que ter alguma coisa espetacular acontecendo todo o tempo para que ela desfrute a sua vida. Eu estou encorajando você hoje para desfrutar as coisas simples e viver uma vida realmente equilibrada. Não pare na vala, do outro lado da estrada. E lembre-se sempre que o excesso é a área de lazer do diabo. Desfrute o estudo de hoje. A complicação é o oposto da simplicidade. Complicar, no dicionário da internet, significa fazer ou tornar complexo, intricado ou desnorteante. Ou contorcer. Quando as coisas estão contorcidas, é difícil discernir onde elas começam e onde terminam. Coisas complicadas são difíceis de entender. Elas nos desnorteiam, elas nos frustram também. Mas simples significa composto de uma coisa. Jesus mostra isso no verso 41. Mas o Senhor a repreendeu dizendo: Marta, Marta, você está ansiosa e atarefada com muitas coisas. Rapazes, não pensem que só porque seu nome era Marta, você está fora disso. Eu acho que pode haver algumas Martas machos aqui hoje. Amém? Homens que se preocupam demais e não sabem como aproveitar a vida. A necessidade de apenas uma ou poucas coisas. Maria tem escolhido a boa parte. Isso não deverá ser tirado dela. Mais uma vez eu estou falando de equilíbrio. Você precisa fazer seu trabalho. Mas é um tempo para deixar o trabalho de lado e desfrutar de Deus. Você tem que cuidar da casa, mas há um tempo para deixar as tarefas de lado e brincar com suas crianças. E desfrutar os seus filhos. Eu nunca sabia como fazer isso. Quando eu estava crescendo, era Marta o tempo todo. Talvez você tenha me ouvido contar minha história sobre tentar convidar as pessoas para um churrasco, mas se você ainda não ouviu, eu vou contá-la novamente agora, porque ela é um exemplo da maneira como muitas pessoas se comportam. Nós vamos à igreja todos os domingos, temos um grupo de amigos com quem nos divertimos e às vezes fazemos coisas diferentes depois do culto. Então, eu me lembro de ter dito uma vez: Ei, por que vocês todos não vêm para casa no próximo domingo, depois do culto? E nós colocamos algumas salsichas na churrasqueira. E talvez, sabe, assamos um pouco de carne, um pouco de batatas. Jogamos alguns jogos no jardim, nos sentamos e nos confraternizamos. Não é uma ótima ideia nós passarmos bons momentos juntos. Oh, sim, isso parece legal, nós vamos fazer isso. Nós trazemos algumas roupas e trocamos. Bem, isso era para ser bom. Bem, refrescante, eu posso me encarregar disso. Mas durante a semana, por causa da minha mentalidade complicada de Marta, a primeira coisa que eu fiz foi começar a pensar: bem, agora eu convidei aquelas 6 pessoas, mas e quanto a isso, porque se as outras pessoas descobrirem que eu não as convidei, elas poderão ficar tristes e ofendidas. Então eu acho melhor os convidá-la também. Antes que eu percebesse, eu tinha convidado 24 pessoas. Agora eu me sentia pressionada. Então comecei a pensar: bem, nem todos devem gostar de hot dogs. Talvez seja melhor termos alguns hambúrgueres. E talvez eu deva fazer alguns sanduíches também. Ou talvez seja bom comprarmos bife. Todas as pessoas gostam de bifes. Então agora eu estava realmente sob pressão, porque eu já não podia pagar as contas, eu estava fora comprando os bifes. Eu estava fazendo compras para aquelas pessoas que eu nem queria metade delas da minha casa. Vamos lá. E então, é claro que para senhora arrumadinha aqui, tudo tinha que parecer perfeito. Eu estava esfregando a casa a semana inteira, encerando o chão e limpando tudo. E plantando flores afora no jardim para impressionar todo mundo. Querendo que Dave imitasse a churrasqueira. Tentando comprar móveis novos, porque não tínhamos cadeira suficiente para todo mundo. Então no sábado, Dave quis sair jogar golfe e eu fiquei furiosa o dia inteiro, porque ele deveria ficar em casa e me ajudar a aprontar e preparar o churrasco. Porque não é certo que eu faça todo o trabalho e você tenha toda a diversão. Estou tentando ajudar alguns de vocês desesperados perfeccionistas. Alguns aqui estão tão fora de equilíbrio que não sabem como fazer coisas simples e ainda assim desfrutar delas. Não era a culpa de Dave eu não estar aproveitando a minha vida, era minha culpa eu não estar aproveitando a vida, porque ele queria torná-la simples e eu era a única que tinha que complicá-la. E eu vou lhe dizer, durante todo o tempo que as pessoas ficaram lá, eu não gostei nada. Eu estava furiosa.
Porque eu tinha trabalhado toda semana, gastado todo o dinheiro que eu não tinha, e isso era culpa delas, e elas estavam me pressionando, e eu quase não podia esperar para que elas fossem embora da minha casa. Diga para a pessoa do seu lado, faça coisas simples. Nós precisamos aprender novamente como aproveitar as coisas simples. Faça uma caminhada. Ao invés de dirigir. Eu acredito que poderíamos aproveitar a vida muito mais se todos os dias nós adicionássemos um pouquinho das pequenas coisas simples que pessoalmente nós gostamos. Isso pode ser coisas diferentes para pessoas diferentes. Eu gosto de ir à padaria e tomar um café. Quantos gostam disso? Isso é legal? Eu estou fazendo uma boa propaganda para as padarias. Então, geralmente, uma vez por dia, eu tenho que me policiar para que eu não tome tanto café, porque não é bom para mim, mas uma vez por dia, eu tento dar uma corridinha até a padaria perto da minha casa. Eu gosto de ir lá, sabe? E tomar um café, de preferência com alguém que eu possa conversar um pouco e... Isso demora apenas 30 minutos. Mas isso é agradável, simplesmente interromper a minha vida. E uma das coisas que nós precisamos fazer é quebrar a rotina. Talvez você goste de caminhar, às vezes eu gosto de dar uma volta. Dave e eu vamos para estas cidades. Todo mundo diz, seria maravilhoso viajar. Eu digo, você sabe de uma coisa? Todas as cidades se parecem. Quero dizer, basicamente, nós vamos ao centro e você tem que frequentar os mesmos restaurantes, os mesmos shoppings e as lojas e... Muitas vezes nós chegamos, mas não temos tempo para fazer nada, exceto chegar ao hotel, aprontar, ir para o encontro, depois ir para o restaurante, depois para o hotel, voltar para o encontro. Às vezes, se nós chegamos um pouco mais cedo, eu digo, Dave, eu não quero ir para o hotel ainda, leve-me para dar uma volta. Ele disse levar para dar uma volta, nós vamos por todo o país. Bem, mas eu quero dar uma volta. Bem, onde você quer ir? Eu não me importo. Eu só quero ver um pouco da cidade, sair para dar uma volta me deixa relaxada. Isso me ajuda. É isso que eu gosto, isso me deixa feliz. Então, por que não fazer isso às vezes? Se você se sente cansado, sai e dê uma volta. Amém? Nós precisamos aprender como desfrutar as coisas simples da vida. Outra coisa que nós precisamos simplesmente fazer é orar. Nós precisamos fazer orações simples. Poucas palavras simples faladas, confesso, são mais poderosas que 1 milhão de palavras eloquentes para impressionar a Deus. Eu vou ler isso novamente porque eu anotei isso. Poucas palavras simples faladas, confessam, mais poderosas que 1 milhão de palavras eloquentes faladas para impressionar a Deus. Mateus 6 diz que nós não somos ouvidos pelo nosso muito falar. Na verdade, eu me lembro de uma vez quando Deus me desafiou, porque eu falava muito em minhas orações. Eu falava e nunca parava para escutar. Parte da comunicação com Deus é falando, mas parte é escutando também. Ele não pode falar com você em palavras, mas ele pode incutir algo em seu coração. Ele pode mostrar um versículo para você, ele pode te lembrar de alguma coisa que você precisa ter cuidado. O Senhor começou a me desafiar. Por que você não pratica me pedir o que você quer com a menor quantidade de palavras possíveis? Você sabe que eu descobri rapidamente? A minha fé não estava totalmente em Deus para ouvir as minhas orações, mas muito mais disso estava na minha capacidade de falar o bastante. Para que eu parecesse eloquente e convencesse a Deus? Se você precisa de ajuda, por que apenas não dizer, Deus, eu peço que você me ajude nessa situação? Eu acredito que você quer que eu receba isso agora. No nome de Jesus. Veja, isso é simples, mas ficamos, Deus me ajude, Deus me ajude, Deus me ajude, Deus me ajude, me ajude. Eu repreendo os demônios, Deus me ajude, me ajude, me ajude. Vamos lá, será que eu estou falando para alguém aqui hoje? Eu descobri por mim mesma que se eu tentasse fazer uma oração simples, eu sentia que não era suficiente. Esta é uma nova revelação que muitas vezes nós dependemos das nossas próprias palavras e nosso próprio esforço para empurrar as coisas e alcançar a vitória. Ao invés de depender de Deus, Ele diz, você não tem porque você não pede.
João 16:24 diz: peça e receba, para que a sua alegria seja completa. Eu creio que precisamos adorar e louvar de forma simples. Nós não temos que complicar. Eu te amo, Senhor. Você é maravilhoso. Eu te louvo. Você é muito importante para mim. Me dou inteiramente a ti, Deus. Eu preciso de ti. Seu coração está nisso. Isso é o puro e poderoso louvor e adoração. Quais são as áreas que nós precisamos simplificar? Espero que todos estejam prontos. Não viva em meia desordem. Isso nos deixa muito cansados e confusos também. Sabe, viver em meio à desordem faz com que a vida se esvazie. Alguns de vocês, o melhor favor que poderia fazer a si mesmo é ir para casa e se colocar em uma caixa. Chame isso de organização. Vá para sua casa e se auto-organize. Jogue fora coisas que você não está usando. Se você tem um monte de coisas guardadas que você nem sequer presta atenção nelas, tudo que você vê são cacos. Mas se você tem algumas coisas legais lá que você gosta, você se encontrará olhando para elas e, na verdade, recebendo ministrações por olhar para essas coisas que você gosta. Estávamos na casa de Don Sharon antes de virmos para cá. Eles têm uma casa linda. E eu estava sentada lá numa manhã, bebericando meu café, apenas olhando para todas aquelas coisas. Oh, isso é lindo. Oh, isso é legal. Eu vou comprar. Oh, isso é legal. Uau, isso é legal. Eu disse para eles, quer saber, eu não tenho tempo para olhar para as minhas coisas. Eu tenho coisas que veja, isso é algo que você não deve fazer. Não coloque alguma coisa na sua casa que você não gosta. Se você está reservando espaço para colocar isso lá, então tire algum tempo para se satisfazer. Alguns de vocês nem mesmo sabem mais o que vocês têm em sua casa. Deus é um Deus de ordem. Vá para Êxodo 39. Êxodo 39:37. O candelabro de ouro puro e suas lâmpadas, com as suas lâmpadas em ordem, todos os seus utensílios e o óleo para iluminar. Todos digam em ordem. Vá até Êxodo capítulo 40, verso 4. Vocês trarão à mesa o pão e colocarão em ordem as coisas que devem estar em ordem. Vocês trarão o candelabro e colocarão as lâmpadas. Todos digam em ordem. Vá até o próximo livro, em Levítico capítulo 1. Versos 7 e 8. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e colocaram tudo em ordem sobre o fogo. E os filhos de Arão, os sacerdotes, colocaram os pedaços e a cabeça e a gordura em ordem, na lenha que está no fogo, no altar. Todos digam em ordem. Vá até o capítulo 24, verso 8. Talvez a palavra de Deus para alguns de vocês hoje, você vem para uma palavra e a palavra é: coloque sua casa em ordem. Todo dia de Sabá, o sacerdote Arão colocará o pão em ordem perante o Senhor perpetuamente. Isso está no nome dos israelitas por toda a sua eternidade. Todos digam em ordem. Nós não voltaremos aqui, mas em 1 Coríntios 14:4 diz: deixe todas as coisas serem feitas decentemente e em ordem. Deus é um Deus de ordem. Ele deu instruções exatas de como construir a arca. Ele deu instruções exatas de como construir e decorar o templo. Eu não acredito que Deus é um Deus legalista ou um perfeccionista, mas eu acredito que quando nossas vidas estão cheias de desordem, quando você não tem equilíbrio com seu talão de cheques no mês e você não tem ideia de quanto dinheiro você tem, então agora você deu cheques que estão sendo devolvidos, preste atenção, isso cria muita pressão em sua vida. Faria bem se você soubesse o que você tem, se soubesse onde isso está e como manter em ordem. Amém? Alguns estão de acordo comigo, outros não, porque acham isso muito complicado para eles. O que está fora de ordem na sua vida? Outra área que nós podemos simplificar é como tomar decisões. Aleluia! Alguns têm que fazer algo, mas não estão fazendo nada. Você tem uma mente confusa, você toma decisões
5 minutos depois você se pergunta se tomou a decisão certa, então você volta e toma outra decisão. Então você telefona para meia dúzia de amigos e pergunta o que eles fariam, e cada um deles te diz uma coisa diferente. E agora você está mais confuso do que estava antes. Quantos de vocês têm dificuldade de tomar decisões? Sabe de uma coisa? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Acredite que você pode ouvir de Deus. Acredite que você pode ser guiado pelo Espírito Santo. Faça aquilo que você tem paz. E não faça o que você não tem paz para fazer. Se você começa dizendo não para algumas coisas, eu posso te garantir que você vai se desapontar ou deixar algumas pessoas chateadas. Mas se você quer desfrutar sua vida, você vai ter que fazer isso. Eu tive 2 situações neste final de semana que não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui, mas coisas em casa. Coisas que as pessoas têm me pedido e querem que eu faça, e com isso me impressionando um pouco às vezes. Bem, você pode fazer isso por mim? Eu sou seu amigo. Uma pessoa me pediu para fazer algo e eu disse, eu não estou fazendo isso mais. Bem, eu não sou qualquer pessoa. Imediatamente isso é como... Sabe de uma coisa? Eu fiz um compromisso uma semana atrás, por causa da pressão que eu estava sentindo em minha vida. Eu vou fazer o que eu sinto que Deus está me conduzindo a fazer e eu não vou me preocupar com o que todo mundo pensar sobre a minha decisão. Sabe por quê? Porque quando você está tratando com muitas pessoas, não importa o que você faça, alguém não vai gostar muito disso sempre. Isso não as torna certas e você errado, significa que as pessoas são diferentes. Siga a paz. Vá para Tiago 1:6-8. Seja decidido. Bem, é difícil para tomar decisões. Pare de dizer isso. Diga, eu sou uma pessoa decidida. Eu sou uma pessoa que toma decisões. Eu ouço Deus. Eu sou conduzida pelo Espírito. E quando eu tenho que tomar uma decisão, eu a tomo. Você sabe, as pessoas são diferentes. Provavelmente eu às vezes tomo decisões mais rápidas. Mas então outras pessoas que... É até frustrante tratar com elas porque elas levam uma eternidade para se decidirem sobre coisas simples da vida. Estou ouvindo risadas culposas. Tiago 1:6-8. Aquele que estiver na fé, ele pede sem fraquejar, sem hesitar, sem duvidar. Pois aquele que fraqueja, hesita, duvida, é como a onda do mar que é soprada e é agitada e impelida pelo vento. Verdadeiramente não imagine tal pessoa que ela receberá aquilo que ela pede vindo do Senhor. Pois sendo como ele é, um homem de ânimo dobre, hesitando, duvidando, irresoluto, ele é instável, inconstante, incerto sobre todas as coisas que ele pensa, sente e decide. Tiago 5:12. Mas sobre todas as coisas, meus irmãos, você não adora isso quando ele diz sobre todas as coisas? Ele está dizendo isso é alguma coisa realmente importante, senão é jogar fora todo o resto. Isso é algo que eu quero que você preste uma atenção especial. Mas sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu ou pela terra, ou por qualquer outro voto, mas seja o seu sim simplesmente sim, e seu não simplesmente não. Então, com isso, você não corre o risco de pecar e cair em condenação. Sabe o que eu acredito sobre isso? Se eu digo sim, e eu sinto em meu coração este sim, e isso é o que me faz sentir bem, e agora alguém aparece e tem uma opinião diferente, então eu volto e o meu sim se transforma em não, agora eu estarei debaixo de condenação, porque eu não segui o meu próprio coração. Não somente devemos fazer isso em nossas vidas, mas também nós devemos encorajar as pessoas que nós conhecemos para fazer isso em suas vidas. Mas também escutem-me, nós não devemos pressionar as pessoas com quem nos relacionamos para fazerem o que nós queremos. Se não faremos do nosso jeito, se é óbvio para nós que eles talvez não se sintam confortáveis fazendo o que nós queremos, nós precisamos amar as pessoas o suficiente para dar-lhes a liberdade de seguir seu próprio coração. Amém? Não seja daqueles tipos de pais que chamam seus filhos e pedem para fazerem algo, fazendo-lhes sentir culpado se não faz o que você quer. Bem, eu tenho passado todos esses anos fazendo tudo por você. Você ao menos não acha que poderia fazer isso por mim? Vamos lá, gente.
Uma das nossas crianças diz, agora nós temos uma filha que todos os dias de ações de graça ela vai à Flórida. E, quero dizer, alguns pais dizem, você não pode, hoje é dia de ações de graças. É um feriado, nós temos que estar juntos. Eu disse, ei, você é livre. Se você quer ir para a Flórida, vá para a Flórida. Bem, os outros dizem, bem, eu acho que eu vou ficar aqui. Ficamos com os 2 filhos. No ano passado, um dos meus filhos disse, não vai ser possível que eu vá para aí hoje, nós ficamos com um filho. Você sabe que eu decidi, este ano eu vou para a Flórida. Aleluia! Sandy disse, você também vai? Laura está indo. Nós todos iremos para a Flórida, glória a Deus. Amém. Queridos, vamos ser livres. Assim podemos desfrutar a vida. Vamos deixar as pessoas serem livres para fazer o que elas querem fazer, então elas poderão desfrutar suas vidas. Se meus filhos não querem comer peru comigo no dia de ações de graças, isso não significa que eles não me amam. Amém? Eu vou preparar o peru de qualquer jeito e vou convidá-los. Glória a Deus. Recentemente eu fritei um frango e eles quiseram vir e tirar fotos. Não, eu não estou brincando. Minha nora disse que quando ela tentou fritar o frango, ela não se deu bem. Eu disse, ok, eu vou fritar o frango. E vocês vêm pra cá, nós comemos o frango frito. Foi esse o dia de ações de graça que nós fizemos. Porque não havia pessoas o bastante pro peru, então nós fritamos um frango. Eles acharam que foi o maior evento. Eles queriam tirar fotos porque eu não fazia frango há muitos anos. Eu estava sempre ocupada. Então não tinha jeito. Quantos de vocês estão entendendo isso hoje? Vire para alguém perto de você e diga, fica frio. Vamos lá, gente. Minha filha confirmará isso. Muitas vezes, quando eu a chamo e peço para ela fazer alguma coisa, ela tem gêmeos agora. Eu sei que fica difícil para ela e sempre fazer tudo que nós pedimos para ela fazer. Dave e eu sempre comemos fora e gostamos que um dos nossos filhos ou alguém vá conosco. Então eu chamo e digo, você quer sair esta noite, mas você sabe que eu reforço? Faço o que achar que fica mais confortável para você. Não há pressão. Eu vou adorar se você for, mas você está totalmente livre para fazer o que você quiser. Vamos fazer um acordo hoje de deixar as pessoas livres? Sabe de uma coisa? Quanto mais você deixá-las livres, mais livre você será para desfrutar a sua vida. Por favor, não faça as pessoas fazerem as coisas por obrigação. Eu quero te encorajar a tornar a sua vida o mais simples que você puder e sair de toda a complicação. E assim que você fizer isso, você quase não terá tanto estresse em sua vida quanto você está tendo agora. Eu tenho aprendido com minha vida de oração. Seja simples. Às vezes nós tentamos ser tão sofisticados com nossas orações que nos confundimos sobre o que estamos tentando pedir para Deus. Viva uma vida simples. Não tenha mais em sua casa do que você realmente quer cuidar. E pelo amor de Deus, não compre um monte de coisas apenas para impressionar alguém que você realmente não pode pagar e então viver debaixo de pressão por causa disso. Dê uma olhada na sua vida, faça o inventário e peça para Deus te mostrar o que você pode simplificar em sua vida. Então você poderá desfrutá-la melhor. E lembre-se, mantenha-se em equilíbrio. Bem-vindo desfrutando a vida diária. Você pode não estar desfrutando da sua vida no momento porque você experimentou uma perda ou algo que recentemente te feriu e entristeceu você. Mas eu quero te encorajar. A tristeza pode ser parte de um processo. Pode ser algo que você está passando agora, mas isso não será para sempre. Talvez a sua perda seja recente, você precise de um pouco de tempo, mas talvez você esteja se entristecendo por uma perda há muito, muito tempo. E este deve ser o dia de você decidir, sabe de uma coisa? Isso não vai derrotar-me. Eu vou superar, eu vou continuar caminhando pelo resto da minha vida. Eu quero que você seja realmente encorajado com essa palavra de hoje. Eu acho que todos nós
Passamos por momentos em nossas vidas que sentimos que nós estamos em crise. Mas existe um ponto alto na crise porque a crise requer que você tome uma decisão. E quando você chega no ponto de crise, isso requer que você tome uma decisão. Se você estará por cima ou por baixo, se você prosseguirá ou voltará atrás, ou se sairá melhor ou mais amargurado ainda. Eu acho que mesmo que seja algo simples, como quando você sobe numa balança e descobre que está pesando mais do que já pesou na sua vida inteira, pode ser um ponto de crise para algumas pessoas, onde elas precisarão tomar uma decisão. Chega, eu vou fazer algo quanto a isso. Eu quero falar com você hoje sobre mentalidade, porque eu quero falar uma coisa: quando você tem a mentalidade correta, você pode fazer qualquer coisa que precisar fazer. Mesmo quando você teve uma perda na vida, existe um processo de tristeza que você precisa passar, e não será saudável para você se não passar por isso. Mas se deixar o espírito de tristeza tomar conta da sua vida, isso se tornará uma coisa demoníaca. Então, mesmo se você teve uma perda, você precisa tomar uma decisão, precisa ter uma mentalidade de que eu não vou deixar isso me derrotar, eu não vou deixar isso tomar conta de mim. Eu vou continuar prosseguindo, mesmo se tudo tiver sido destruído, como para algumas pessoas nos furacões em Louisiana, ou aquelas pessoas lá no tsunami. Eu quero dizer, nós estivemos lá, nós ficamos no meio do desastre e daquela confusão. E nós olhamos para as pessoas que naquela situação estavam completamente... Tudo foi consumido tão de repente. Então, você tem que dizer, mesmo que eu precise recomeçar tudo de novo, com Deus, todas as coisas são possíveis. Não deixe os seus problemas te derrotarem. Você tem que derrotá-los. Talvez você teve uma crise financeira ou continua recebendo ligações de credores e continua bagunçando sua vida bancária, está debaixo de pressão o tempo inteiro. Não deixe que esse ponto da crise seja algo para enterrar você numa depressão e no desencorajamento. Não vai adiantar nada para você se esconder ou assistir muita TV para não precisar pensar no assunto, ou dormir excessivamente para não ter que pensar nisso. Mesmo os discípulos em Lucas 22 diz que Jesus, quando queria que eles orassem com ele, os encontrou dormindo por causa da tristeza, sabe? Em outras palavras, eles não gostaram da situação. A situação era dolorosa para eles e ao invés de lidarem com aquilo, simplesmente eles foram dormir. Existem muitas maneiras de nos escondermos dos nossos problemas e não ter que lidar com eles. Mas eu posso te dizer algo: se você não lidar com o seu problema, ele lidará com você. Amém? Eu vou falar para esse lado aqui. Se você não lidar com o seu problema, ele lidará com você. Certo? Amém? E quanto a esse lado aqui agora? Se você não lidar com seus problemas, eles lidarão com você. Essa é a absoluta verdade. Mais cedo ou mais tarde, eles vão te alcançar se você não lidar com eles. Deus dará a você a habilidade de lidar com as coisas e fazer o que for necessário ser feito. Porque a Bíblia diz esta verdade: eu posso todas as coisas através de Cristo que fortalece-me. Então, se alguém aqui sente que você está no ponto de crise agora, então deixe isso ser algo positivo na sua vida. Se você está cansado do fardo do débito, então tome uma decisão: vou pagar minhas contas. E ponto. Farei o que for preciso fazer para sair das dívidas. Se isso significa que eu precise parar de gastar dinheiro por 5 anos, se eu tiver que esperar 5 anos para comprar alguma coisa que eu quero muito, eu vou fazer o que for necessário para não ter essa pressão sobre a minha vida nunca mais, nunca mais. Vamos, você tem o que precisa. Você consegue, você tem o que é preciso. Então, existe uma diferença entre entristecer e ter um espírito de tristeza. A perda pode ser um lugar para você começar de novo. Não precisa ser um ponto em que a sua vida esteja acabada, pode ser um lugar para começar de novo. A tristeza é definida como uma angústia mental ou perda, ou sofrimento profundo. Significa estar sofrendo, prantear ou estar muito triste. O processo de tristeza é necessário. É saudável mentalmente, espiritualmente e até mesmo fisicamente. Deus te deu lágrimas por algum motivo. Às vezes você só precisa chorar e precisa simplesmente chorar, e isso não é sinal de fraqueza. É parte de superar algumas das coisas que nos ferem na vida. A Bíblia diz que Deus guarda todas as suas lágrimas numa taça. Então, o processo de tristeza é normal. Se você é cristão e está tentando andar pela fé,
e você perdeu algo e está passando por um tempo difícil, se você encara dias em que está passando pelo processo de tristeza e você está chorando, isso não significa que você é fraco e não tem fé. Significa que você está passando por um estágio, mas você não deve continuar lá. Abra em Deuteronômio, capítulo 34, verso 8. O processo de tristeza é algo que pode ser saudável, mas ele tem um final. O problema é quando não chega no final. Se você ainda está chorando por algo que você perdeu há 5 anos atrás, há uma chance de você ter um espírito de tristeza sobre você. Precisamos orar por você e te ajudar a ver e quebrar essa coisa da sua vida. Você está me ouvindo? Se você teve um casamento que se desfez há 10 anos e ainda está deprimido e entristecido e ainda está se sentindo mal e questionando por que Deus, por quê, então existe uma chance de que o diabo tenha tirado vantagem de você e você precisa tomar a decisão de deixar isso para trás e prosseguir. Não desperdice a sua vida tentando fazer algo por alguma coisa que você não pode fazer nada. Você me ouviu? Não desperdice a sua vida tentando fazer alguma coisa sobre algo que você não pode fazer nada. Às vezes, nós choramos até por causa de entes queridos que estejam tomando decisões erradas. E sabe, você não pode tomar as decisões no lugar da outra pessoa. Você pode orar por eles, pode tentar conversar quando houver uma porta aberta, mas a questão é que cada pessoa neste mundo tem o direito dado por Deus de tomar as suas próprias decisões. E se alguém quer arruinar a sua própria vida, acredite ou não, Deus respeitará a decisão de fazê-lo, porque eles receberam uma escolha própria. Não existe um motivo para você arruinar a sua vida, porque uma outra pessoa que você ama quer arruinar a vida dela. Amém? Eu sinto que tem algumas pessoas aqui hoje que realmente precisam ouvir isso. Você precisa tomar a decisão de entregá-los a Deus. Acredite, Deus pode fazer muito mais com eles do que você. Você não precisa desperdiçar a sua vida chorando com alguma coisa que você não pode fazer nada a respeito. Jesus, Ele comprou o seu direito de desfrutar da sua vida. Você me ouviu? Com o seu sangue, Ele comprou o seu direito de ter e desfrutar da vida. João 10:10 diz assim. Eu acho que algumas vezes, quando alguém que amamos tem problemas, nós automaticamente pensamos, bem, não podemos desfrutar da nossa vida, eles estão com problemas. E sabe, existe um tempo para chorar com as pessoas, mas sabe, tem pessoas que na verdade não querem superar seus problemas. E não importa o quanto você tente fazer por elas, elas estão determinadas a não superar isso e mesmo que consigam superar, elas arrumam um outro problema qualquer. Porque isso se tornou uma doença para elas e então você precisa estar ciente de que não poderá tomar decisões por estas pessoas. Falando sobre essa coisa de tristeza, muitas vezes quando nós passamos por esse processo de formas diferentes. Uma delas é quando um ente querido nosso morre, ou quando o marido abandona a mulher com quem está casado por muito tempo, por causa de outra. Eu conheço uma mulher que ficou casada por 39 anos. Um dia ela chegou do trabalho e lhe havia deixado um bilhete. Depois de 39 anos, ele foi embora. Eu acho que até a forma que ele fez isso foi arrasadora para ela. Mas ela não podia fazer nada a respeito. E se a casa de alguém se queimar, ou as pessoas forem vítimas de um furacão, ou perderem tudo, ou vítimas de uma enchente, ou de um tsunami, você vai ao médico, acha que está tudo bem, pega os exames e descobre que está no 4º estágio de câncer. Deixa eu te falar, essas coisas estão acontecendo com as pessoas. E só porque somos pessoas de fé não significa que nós podemos negar a realidade. Tem coisas que acontecem, e as pessoas precisam lidar com essas coisas que acontecem. Mas a boa notícia é que não precisamos ficar parados nestas coisas. Podemos passar pelas coisas e podemos sair do outro lado como vitoriosos. Eu sempre gosto de pensar em Sadraque, Mesaque e Abednego. Gente, podemos aprender tanto com eles. Talvez você não conheça a história, então vou falar um pouquinho para que você possa entender. Eles foram 3 homens que o livro de Daniel relata. Uma ordem havia sido decretada para que todos se prostrassem perante o rei. Eles não poderiam se prostrar diante de mais nada, somente adorar o rei. Eles disseram, nós não vamos fazer isso? Ele disse, ou vocês se prostram ou serão lançados na fornalha ardente e serão queimados vivos. Eles disseram, faça o que bem lhe aprouver. Nós não nos prostraremos a você. Sabemos que se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele o fará. Eles não estavam dizendo se Deus era capaz ou se não era, mas que se essa fosse a melhor coisa a ser feita, Ele os livraria, mas se não, nós não nos prostraremos a você. Para ser honesta, se você vai lidar com o diabo e quer ter o mesmo tipo de vantagem, tem que ser radical na decisão. Faço o que melhor aprouver a você, mas eu estou servindo a Deus. E você não vai me vencer.
Você pode vir contra mim por um caminho, mas você fugirá de mim por 7 caminhos, porque aquele que é maior vive em mim. Não deixe o diabo te ameaçar. A Bíblia diz que nós não podemos ficar intimidados pelo inimigo e não podemos em nenhum momento deixá-lo nos paralisar. Eu gosto da atitude desses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles disseram, faça o que melhor lhe aprouver. Se Deus não quiser que nós passemos pela fornalha, Ele cuidará disso, mas de qualquer forma, entrando ou não, nós não nos prostraremos a você. Então, certamente, eles foram jogados na fornalha ardente. Uma coisa interessante para mim é que a Bíblia diz que quando foram colocados lá, eles estavam amarrados, eles estavam com as mãos amarradas. Isto representa um tipo de prisão. E eles entraram lá e a Bíblia diz que o rei esquentou aquela fornalha 7 vezes mais ainda. Sabe, é tão frustrante quando você sente que tomou a decisão heróica e o problema se agrava. É frustrante quando você sente que fez a coisa certa, tomou a decisão certa e agora o seu problema está pior do que estava antes. Mas sabe, às vezes você só precisa se calar. Deixar as coisas tomar o curso natural delas e você ser levado por isso e no final tudo correrá bem. Então, de repente o rei olha para a fornalha ardente, ele não vê 3 homens, ele vê um 4º homem lá. Ele colocou 3 homens e agora tem 4. Quando ele colocou esses 3 homens, eles estavam com as mãos amarradas. Agora, alguma coisa aconteceu e esse 4º homem aparece e eles estão soltos. Eu amo isso. Posso lhe dizer algo? Alguns problemas que você tem são mais valiosos do que você imagina. Com certeza são, porque Deus não vem e nos livra das coisas rapidamente, como nós queremos que Ele nos livre. Porque Deus não traz nosso problema, mas às vezes Ele usa isso para o nosso bem. Então esses homens entraram na fornalha amarrados, mas veja bem, lá dentro da fornalha ardente, apareceu um 4º homem que sabemos que é Jesus e agora eles estão soltos. E então a Bíblia diz que quando a fornalha foi aberta, eles saíram intactos. Vamos, entenda a mensagem. Eles saíram intactos, Eles saíram intactos. Eu amo essa parte. Eles nem sequer cheiravam a fumaça. Isso significa, me escutem, isso significa que qualquer que tenha sido sua perda, e não importa o quanto tenha sido trágica, você não precisa carregar os efeitos disso pelo resto da sua vida. Você me ouviu? Você não precisa carregar os efeitos devastadores disso pelo resto da sua vida. Você pode entrar na fornalha, isto fará uma obra em você e poderá sair sem sequer estar cheirando a fumaça. Eu não acho que eu pareça uma pessoa que foi sexualmente abusada durante 15 anos. Entenda-me, eu não estou falando sobre um exemplo aqui e ali, eu estou falando de semana após semana durante 15 anos. Eu provavelmente não pareço uma pessoa que, no primeiro casamento, há muitos anos atrás, se casou com o primeiro cara que apareceu, porque eu pensava que ninguém mais ia me querer. E eu provavelmente não pareço uma pessoa que foi abandonada 2 vezes, uma vez no México e outra na Califórnia. Eu provavelmente não pareço uma pessoa que, quando eu saí do hospital com meu primeiro filho, eu não tinha para onde ir, eu não tinha uma casa, eu não tinha lugar para morar. Eu pareço uma desabrigada para você? Para você, eu pareço uma pessoa que foi abusada por todos esses anos? Sabe de uma coisa? Minha infância foi roubada de mim. E por muitos anos, isso me deixava com raiva, porque eu nunca tive a oportunidade de ser criança. Você passa por um tempo difícil sendo adulto quando nunca pôde ser uma criança. Porque todo adulto saudável precisa ter uma criança saudável dentro dele. Então eu me tornei viciada em trabalho, eu não sabia como me divertir, eu não sabia como desfrutar da vida, porque tudo que eu tive foi problemas, problemas e mais problemas. Mas quer saber? Eu não pareço mais esse tipo de pessoa agora. Eu estou desfrutando da minha vida agora. Eu tenho alegria agora. Mas eu quero compartilhar algo com você. Chegou um tempo em que passei por um tempo de crise. Eu estava doente, insatisfeita e cansada. Eu disse que eu estava doente, insatisfeita e cansada. Eu estava cansada de ficar deprimida e desencorajada de ficar desencorajada. E, na verdade, eu estava indo à igreja sempre e estava fazendo algumas coisas e, sabe, flutuando um pouco no meu barquinho de religiosidade, como todo mundo faz. Às vezes você tem que ser radical.
Às vezes é necessário sairmos dos padrões normais e, às vezes, você precisa deixar algumas pessoas com raiva e se aproximar de Deus dizendo assim: Deus, eu não vou viver assim mais. Eu não vou viver desse jeito mais. Eu sei que tem uma resposta e eu vou encontrar essa resposta. Eu me recuso a viver dessa forma. Eu não vou deixar essa tristeza, abatimento, depressão e desencorajamento. Eu não permitirei essas roupas de velório sobre mim mais, nunca mais. Mas lembre-se agora, existe um tempo para o choro e o abatimento. Existe um tempo para chorar. Quando você teve uma grande perda na sua vida, precisa cuidar da sua ferida. Você precisa passar e provavelmente não existe nada que seja melhor para curar isso do que o Espírito Santo e o tempo. Simplesmente tempo. E quando você tentar não passar por esse tempo, isso sempre te atrapalhará. Então siga em frente e passe pelo processo. Mas lembre-se que tem um tempo que Deus vai dizer: agora é tempo de se levantar. É tempo de prosseguir. Se alguns de vocês estão passando por esse tempo agora e você está passando por momentos difíceis para começar a se levantar, então eu quero te ajudar com isso hoje. Vamos olhar em Deuteronômio 34, no verso 8. Eu creio que existe uma grande mensagem aqui. Diz assim: os israelitas choraram por Moisés. E você precisa se lembrar que Moisés foi uma pessoa muito, muito importante na vida dos israelitas. E os israelitas choraram por Moisés. Vamos mostrar uma figura clara aqui. Eles estão chorando, se lamentando. E eles choraram por ele nas planícies de Moabe por 30 dias. Então terminaram os dias de choro e de pranto por Moisés. Agora, eu não estou falando que se você perder um ente querido, terá 30 dias para superar isso. Mas, para ser muito honesto, de acordo com a lei que eles tinham, eram dados a eles 30 dias para prantear e depois, pela lei, eles tinham que prosseguir. Veja, algumas vezes a melhor coisa que você pode fazer quando está magoado é simplesmente seguir em frente e continuar caminhando. Eu me lembro de uma vez que algo sério aconteceu com um dos meus filhos. Isso foi quando eles eram adolescentes. E eu fiquei tão chateada que eu pensei que nunca poderia superar. Eu tinha uma conferência no fim de semana. Sabe, quando você está comprometido a fazer alguma coisa assim, você não pode ficar em casa só porque surgiu um problema. E então eu tinha que fazer a reunião assim mesmo. E eu, na verdade, estava ficando no quarto que era... Tinha um apartamento pequeno no lugar onde nós estávamos tendo as reuniões. Era um centro de convenções e nós voltávamos lá no intervalo das reuniões. E eu chorava muito e depois saía e fazia minha sessão e depois voltava e chorava mais ainda. E eu me lembro como isso foi difícil para mim. É difícil quando você passa por coisas assim. Eu me lembro que durante aquele tempo eu ficava como... Eu não sabia o que eu podia fazer. Eu estava tão machucada. A dor estava dilacerando a minha alma. E quando a conferência acabou, eu voltei lá para minha casa e me levantei e eu pensei, o que eu vou fazer? E a única coisa que eu sabia é que eu precisava prosseguir. Então eu vesti a minha roupa e encaminhei-me para o escritório e era como se eu estivesse caminhando no sonho, como se nada fosse real e eu estivesse atordoada, mas no fundo eu sabia que eu não podia ignorar tudo como se não fosse nada e ficar sentada lá no meio dessa coisa e deixar isso me consumir, sabe? Então, algumas vezes em que você não puder fazer nada, continue prosseguindo, faça a caminhada. Saia lá fora, debaixo da luz do sol e faça uma caminhada e conte para Deus sobre os seus sentimentos. Mas não se torne como o homem aleijado que sentou-se perto do poço por 38 anos, lidando com a mesma coisa muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Quando Jesus o viu, ele disse, você tem certeza que deseja ser curado? Você realmente quer ser curado? E sabe de uma coisa? Eu sei que tem pessoas aqui que estão feridas. Não quero que interprete mal o que estou dizendo. Estou ensinando porque eu tenho compaixão. Mas se você ainda está pranteando por alguma coisa antiga desse jeito, isso ainda está afetando a sua vida. Eu acho que talvez eu precise te dizer hoje que Jesus disse para as pessoas, você realmente quer ser curado? Veja, às vezes nós nos tornamos viciados em nossos problemas. Às vezes nós nos tornamos viciados em nossas confusões. E estamos andando confusos há tanto tempo que isso se torna uma forma de vivermos. E nós não conhecemos outra forma de vida. Bem, olhe na sua Bíblia, a Bíblia diz que nós devemos ter alegria. A Bíblia diz que devemos ter paz. A Bíblia diz que existe um tempo de choro, mas também existe um tempo de colocarmos isso de lado. E sabe o que deveríamos fazer? Ajudar as outras pessoas.
Vá e faça alguma coisa por uma outra pessoa. Às vezes você precisa desligar a sua mente porque já fez tudo que podia e não tem mais nada a fazer a respeito. E você precisa esperar até que a cura chegue. E a melhor maneira de receber essa cura para sua alma é encontrando alguém que esteja ferido e semear na vida dessa pessoa e ser uma bênção para ela. Faça alguma coisa, não fique aí sentado e sentado e sentado e sentado e dando voltas ao redor da mesma montanha estúpida muitas e muitas vezes. Jesus falou para o homem: você deseja realmente ser curado? O homem começou a dar algumas desculpas para Jesus, como nós fazemos de vez em quando. Bem sabe, quando eu tentei entrar no poço, ele estava deitado perto do poço e acontecia que todo ano um anjo vinha e mexia as águas e qualquer um que entrasse na água primeiro era curado. Por isso todos os doentes estavam em volta do poço e esse homem estava lá há 38 anos. Eu penso que se eu tivesse qualquer movimento sequer em 38 anos, eu estaria na beira do poço esperando, sabe? Quero dizer, 38 anos é tempo longo para se fazer um progresso. Se você andasse pelo menos meio metro por ano, mais cedo ou mais tarde chegaria lá. Eu estaria na beira do poço e eu teria tomado uma decisão no ano que vem. Quando o anjo chegar, já estou na água. Se eu afogar, tudo bem, mas eu não vou ficar assim mais. Você está ferido? Você sente como se estivesse parado na sua dor ou parado nas suas circunstâncias? Sabe de uma coisa? Não existe um problema que você não possa vencer com a ajuda de Deus. Nós podemos passar por coisas e sairmos vitoriosos. Frequentemente alguém pergunta: como você está? E nós respondemos: eu estou passando por isso, passando por aquilo. Mas a boa notícia é: você pode passar, e passar significa que você pode chegar do outro lado com a vitória. Bem-vindo desfrutando a vida diária. Você pode não estar desfrutando da sua vida no momento porque você experimentou uma perda ou algo que recentemente te feriu e entristeceu você. Mas eu quero te encorajar. A tristeza pode ser parte de um processo, pode ser algo que você está passando agora, mas isso não será para sempre. Talvez a sua perda seja recente, você precise de um pouco de tempo, mas talvez você esteja se entristecendo por uma perda há muito tempo. E este deve ser o dia de você decidir: sabe de uma coisa? Isso não vai derrotar-me. Eu vou superar, eu vou continuar caminhando pelo resto da minha vida. Eu quero que você seja realmente encorajado com essa palavra de hoje. Eu acho que todos nós passamos por momentos em nossas vidas que sentimos que nós estamos em crise. Mas existe um ponto alto na crise porque a crise requer que você tome uma decisão.
E quando você chega no ponto de crise, isso requer que você tome uma decisão. Se você estará por cima ou por baixo, se você prosseguirá ou voltará atrás, ou se sairá melhor ou mais amargurado ainda. Eu acho que mesmo que seja algo simples, como quando você sobe numa balança e descobre que está pesando mais do que já pesou na sua vida inteira, pode ser um ponto de crise para algumas pessoas, onde elas precisarão tomar uma decisão. Chega, eu vou fazer algo quanto a isso. Eu quero falar com você hoje sobre mentalidade, porque eu quero falar uma coisa: quando você tem a mentalidade correta, você pode fazer qualquer coisa que precisar fazer. Mesmo quando você teve uma perda na vida, existe um processo de tristeza que você precisa passar, e não será saudável para você se não passar por isso. Mas se deixar o espírito de tristeza tomar conta da sua vida, isso se tornará uma coisa demoníaca. Então, mesmo se você teve uma perda, você precisa tomar uma decisão, precisa ter uma mentalidade de que eu não vou deixar isso me derrotar, eu não vou deixar isso tomar conta de mim. Eu vou continuar prosseguindo, mesmo se tudo tiver sido destruído, como para algumas pessoas nos furacões em Louisiana, ou aquelas pessoas lá no tsunami. Eu quero dizer, nós estivemos lá, nós ficamos no meio do desastre e daquela confusão. E nós olhamos para as pessoas que naquela situação estavam completamente... Tudo foi consumido tão de repente. Então, você tem que dizer, mesmo que eu precise recomeçar tudo de novo, com Deus, todas as coisas são possíveis. Não deixe os seus problemas te derrotarem. Você tem que derrotá-los. Talvez você teve uma crise financeira ou continua recebendo ligações de credores e continua bagunçando sua vida bancária, está debaixo de pressão o tempo inteiro. Não deixe que esse ponto da crise seja algo para enterrar você numa depressão e no desencorajamento. Não vai adiantar nada para você se esconder ou assistir muita TV para não precisar pensar no assunto, ou dormir excessivamente para não ter que pensar nisso. Mesmo os discípulos em Lucas 22 diz que Jesus, quando queria que eles orassem com ele, os encontrou dormindo por causa da tristeza, sabe? Em outras palavras, eles não gostaram da situação. A situação era dolorosa para eles e ao invés de lidarem com aquilo, simplesmente eles foram dormir. Existem muitas maneiras de nos escondermos dos nossos problemas e não ter que lidar com eles. Mas eu posso te dizer algo: se você não lidar com o seu problema, ele lidará com você. Amém? Eu vou falar para esse lado aqui. Se você não lidar com o seu problema, ele lidará com você. Certo? Amém? E quanto a esse lado aqui agora? Se você não lidar com seus problemas, eles lidarão com você. Essa é a absoluta verdade. Mais cedo ou mais tarde, eles vão te alcançar se você não lidar com eles. Deus dará a você a habilidade de lidar com as coisas e fazer o que for necessário ser feito. Porque a Bíblia diz esta verdade: eu posso todas as coisas através de Cristo que fortalece-me. Então, se alguém aqui sente que você está no ponto de crise agora, então deixe isso ser algo positivo na sua vida. Se você está cansado do fardo do débito, então tome uma decisão: vou pagar minhas contas. E ponto. Farei o que for preciso fazer para sair das dívidas. Se isso significa que eu precise parar de gastar dinheiro por 5 anos, se eu tiver que esperar 5 anos para comprar alguma coisa que eu quero muito, eu vou fazer o que for necessário para não ter essa pressão sobre a minha vida nunca mais, nunca mais. Vamos, você tem o que precisa. Você consegue, você tem o que é preciso. Então, existe uma diferença entre entristecer e ter um espírito de tristeza. A perda pode ser um lugar para você começar de novo. Não precisa ser um ponto em que a sua vida esteja acabada, pode ser um lugar para começar de novo. A tristeza é definida como uma angústia mental ou perda, ou sofrimento profundo. Significa estar sofrendo, prantear ou estar muito triste. O processo de tristeza é necessário. É saudável mentalmente, espiritualmente e até mesmo fisicamente. Deus te deu lágrimas por algum motivo. Às vezes você só precisa chorar e precisa simplesmente chorar, e isso não é sinal de fraqueza. É parte de superar algumas das coisas que nos ferem na vida. A Bíblia diz que Deus guarda todas as suas lágrimas numa taça. Então, o processo de tristeza é normal. Se você é cristão e está tentando andar pela fé, e você perdeu algo e está passando por um tempo difícil, se você encara dias em que
está passando pelo processo de tristeza e você está chorando, isso não significa que você é fraco, não tem fé. Significa que você está passando por um estágio, mas você não deve continuar lá. Abra em Deuteronômio, capítulo 34, verso 8. O processo de tristeza é algo que pode ser saudável, mas ele tem um final. O problema é quando não chega no final. Se você ainda está chorando por algo que você perdeu há 5 anos atrás, há uma chance de você ter um espírito de tristeza sobre você. Precisamos orar por você e te ajudar a ver e quebrar essa coisa da sua vida. Você está me ouvindo? Se você teve um casamento que se desfez há 10 anos e ainda está deprimido e entristecido e ainda está se sentindo mal e questionando por que Deus, por quê, então existe uma chance de que o diabo tenha tirado vantagem de você e você precisa tomar a decisão de deixar isso para trás e prosseguir. Não desperdice a sua vida tentando fazer algo por alguma coisa que você não pode fazer nada. Você me ouviu? Não desperdice a sua vida tentando fazer alguma coisa sobre algo que você não pode fazer nada. Às vezes, nós choramos até por causa de entes queridos que estejam tomando decisões erradas. E sabe, você não pode tomar as decisões no lugar da outra pessoa. Você pode orar por eles, pode tentar conversar quando houver uma porta aberta, mas a questão é que cada pessoa neste mundo tem o direito dado por Deus de tomar as suas próprias decisões. E se alguém quer arruinar a sua própria vida, acredite ou não, Deus respeitará a decisão de fazê-lo, porque eles receberam uma escolha própria. Não existe um motivo para você arruinar a sua vida, porque uma outra pessoa que você ama quer arruinar a vida dela. Amém? Eu sinto que tem algumas pessoas aqui hoje que realmente precisam ouvir isso. Você precisa tomar a decisão de entregá-los a Deus. Acredite, Deus pode fazer muito mais com eles do que você. Você não precisa desperdiçar a sua vida chorando com alguma coisa que você não pode fazer nada a respeito. Jesus, Ele comprou o seu direito de desfrutar da sua vida. Você me ouviu? Com o seu sangue, Ele comprou o seu direito de ter e desfrutar da vida. João 10:10 diz assim. Eu acho que algumas vezes, quando alguém que amamos tem problemas, nós automaticamente pensamos, bem, não podemos desfrutar da nossa vida, eles estão com problemas. E sabe, existe um tempo para chorar com as pessoas, mas sabe, tem pessoas que na verdade não querem superar seus problemas. E não importa o quanto você tente fazer por elas, elas estão determinadas a não superar isso e mesmo que consigam superar, elas arrumam um outro problema qualquer. Porque isso se tornou uma doença para elas e então você precisa estar ciente de que não poderá tomar decisões por estas pessoas. Falando sobre essa coisa de tristeza, muitas vezes quando nós passamos por esse processo de formas diferentes. Uma delas é quando um ente querido nosso morre, ou quando o marido abandona a mulher com quem está casado por muito tempo, por causa de outra. Eu conheço uma mulher que ficou casada por 39 anos. Um dia ela chegou do trabalho e lhe havia deixado um bilhete. Depois de 39 anos, ele foi embora. Eu acho que até a forma que ele fez isso foi arrasadora para ela. Mas ela não podia fazer nada a respeito. E se a casa de alguém se queimar, ou as pessoas forem vítimas de um furacão, ou perderem tudo, ou vítimas de uma enchente, ou de um tsunami, você vai ao médico, acha que está tudo bem, pega os exames e descobre que está no 4º estágio de câncer. Deixa eu te falar, essas coisas estão acontecendo com as pessoas. E só porque somos pessoas de fé não significa que nós podemos negar a realidade. Tem coisas que acontecem, e as pessoas precisam lidar com essas coisas que acontecem. Mas a boa notícia é que não precisamos ficar parados nestas coisas. Podemos passar pelas coisas e podemos sair do outro lado como vitoriosos. Eu sempre gosto de pensar em Sadraque, Mesaque e Abednego. Gente, podemos aprender tanto com eles. Talvez você não conheça a história, então vou falar um pouquinho para que você possa entender. Eles foram 3 homens que o livro de Daniel relata. Uma ordem havia sido decretada para que todos se prostrassem perante o rei. Eles não poderiam se prostrar diante de mais nada, somente adorar o rei. Eles disseram, nós não vamos fazer isso? Ele disse, ou vocês se prostram ou serão lançados na fornalha ardente e serão queimados vivos. Eles disseram, faça o que bem lhe aprouver. Nós não nos prostraremos a você. Sabemos que se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele o fará. Eles não estavam dizendo se Deus era capaz ou se não era, mas que se essa fosse a melhor coisa a ser feita, Ele os livraria, mas se não, nós não nos prostraremos a você. Para ser honesta, se você vai lidar com o diabo e quer ter o mesmo tipo de vantagem, tem que ser radical na decisão. Faço o que melhor aprouver a você, mas eu estou servindo a Deus. E você não vai me vencer. Você pode vir contra mim por um caminho, mas você fugirá de mim por 7 caminhos, porque aquele que é maior vive em mim.
Não deixe o diabo te ameaçar. A Bíblia diz que nós não podemos ficar intimidados pelo inimigo e não podemos em nenhum momento deixá-lo nos paralisar. Eu gosto da atitude desses homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles disseram: faça o que melhor lhe aprouver. Se Deus não quiser que nós passemos pela fornalha, Ele cuidará disso, mas de qualquer forma, entrando ou não, nós não nos prostraremos a você. Então, certamente, eles foram jogados na fornalha ardente. Uma coisa interessante para mim é que a Bíblia diz que quando foram colocados lá, eles estavam amarrados, eles estavam com as mãos amarradas. Isto representa um tipo de prisão. E eles entraram lá e a Bíblia diz que o rei esquentou aquela fornalha 7 vezes mais ainda. Sabe, é tão frustrante quando você sente que tomou a decisão heróica e o problema se agrava. É frustrante quando você sente que fez a coisa certa, tomou a decisão certa e agora o seu problema está pior do que estava antes. Mas sabe, às vezes você só precisa se calar. Deixar as coisas tomar o curso natural delas e você ser levado por isso e no final tudo correrá bem. Então, de repente o rei olha para a fornalha ardente. Ele não vê 3 homens, ele vê um 4º homem lá. Ele colocou 3 homens e agora tem 4. Quando ele colocou esses 3 homens, eles estavam com as mãos amarradas. Agora, alguma coisa aconteceu e esse 4º homem aparece e eles estão soltos. Eu amo isso. Posso lhe dizer algo? Alguns problemas que você tem são mais valiosos do que você imagina. Com certeza são, porque Deus não vem e nos livra das coisas rapidamente, como nós queremos que Ele nos livre. Porque Deus não traz nosso problema, mas às vezes Ele usa isso para o nosso bem. Então esses homens entraram na fornalha amarrados, mas veja bem, lá dentro da fornalha ardente, apareceu um 4º homem que sabemos que é Jesus, e agora eles estão soltos. E então a Bíblia diz que quando a fornalha foi aberta, eles saíram intactos. Vamos, entenda a mensagem. Eles saíram intactos. Eles saíram intactos. Eu amo essa parte. Eles nem sequer cheiravam a fumaça. Isso significa, me escutem, isso significa que qualquer que tenha sido sua perda, e não importa o quanto tenha sido trágica, você não precisa carregar os efeitos disso pelo resto da sua vida. Você me ouviu? Você não precisa carregar os efeitos devastadores disso pelo resto da sua vida. Você pode entrar na fornalha, isto fará uma obra em você e poderá sair sem sequer estar cheirando a fumaça. Eu não acho que eu pareça uma pessoa que foi sexualmente abusada durante 15 anos. Entenda-me. Eu não estou falando sobre um exemplo aqui e ali. Eu estou falando de semana após semana durante 15 anos. Eu provavelmente não pareço uma pessoa que, no primeiro casamento, há muitos anos atrás, se casou com o primeiro cara que apareceu, porque eu pensava que ninguém mais ia me querer. E eu provavelmente não pareço uma pessoa que foi abandonada 2 vezes, uma vez no México e outra na Califórnia. Eu provavelmente não pareço uma pessoa que, quando eu saí do hospital com o meu primeiro filho, eu não tinha para onde ir, eu não tinha uma casa, eu não tinha lugar para morar. Eu pareço uma desabrigada para você? Para você eu pareço uma pessoa que foi abusada por todos esses anos? Sabe de uma coisa? Minha infância foi roubada de mim. E por muitos anos isso me deixava com raiva porque eu nunca tive a oportunidade de ser criança. Você passa por um tempo difícil sendo adulto quando nunca pôde ser uma criança. Porque todo adulto saudável precisa ter uma criança saudável dentro dele. Então eu me tornei viciada em trabalho, eu não sabia como me divertir, eu não sabia como desfrutar da vida, porque tudo que eu tive foi problemas, problemas e mais problemas. Mas quer saber? Eu não pareço mais esse tipo de pessoa agora. Eu estou desfrutando da minha vida agora. Eu tenho uma alegria agora. Mas eu quero compartilhar algo com você. Chegou um tempo em que passei por um tempo de crise. Eu estava doente, insatisfeita e cansada. Eu disse que eu estava doente, insatisfeita e cansada. Eu estava cansada de ficar deprimida e desencorajada de ficar desencorajada. E, na verdade, eu estava indo à igreja sempre e estava fazendo algumas coisas e, sabe, flutuando um pouco no meu barquinho de religiosidade, como todo mundo faz. Às vezes você tem que ser radical.
Às vezes é necessário sairmos dos padrões normais e, às vezes, você precisa deixar algumas pessoas com raiva e se aproximar de Deus dizendo assim: Deus, eu não vou viver assim mais. Eu não vou viver desse jeito mais. Eu sei que tem uma resposta e eu vou encontrar essa resposta. Eu me recuso a viver dessa forma. Eu não vou deixar essa tristeza, abatimento, depressão e desencorajamento. Eu não permitirei essas roupas de velório sobre mim mais, nunca mais. Mas lembre-se agora, existe um tempo para o choro e o abatimento. Existe um tempo para chorar. Quando você teve uma grande perda na sua vida, precisa cuidar da sua ferida. Você precisa passar e provavelmente não existe nada que seja melhor para curar isso do que o Espírito Santo e o tempo. Simplesmente tempo. E quando você tentar não passar por esse tempo, isso sempre te atrapalhará. Então siga em frente e passe pelo processo. Mas lembre-se que tem um tempo que Deus vai dizer: agora é tempo de se levantar. É tempo de prosseguir. Se alguns de vocês estão passando por esse tempo agora e você está passando por momentos difíceis para começar a se levantar, então eu quero te ajudar com isso hoje. Vamos olhar em Deuteronômio 34, no verso 8. Eu creio que existe uma grande mensagem aqui. Diz assim: os israelitas choraram por Moisés. E você precisa se lembrar que Moisés foi uma pessoa muito, muito importante na vida dos israelitas. E os israelitas choraram por Moisés. Vamos mostrar uma figura clara aqui. Eles estão chorando, se lamentando. E eles choraram por ele nas planícies de Moabe por 30 dias. Então terminaram os dias de choro e de pranto por Moisés. Agora, eu não estou falando que se você perder um ente querido, terá 30 dias para superar isso. Mas, para ser muito honesto, de acordo com a lei que eles tinham, eram dados a eles 30 dias para prantear e depois, pela lei, eles tinham que prosseguir. Veja, algumas vezes a melhor coisa que você pode fazer quando está magoado é simplesmente seguir em frente e continuar caminhando. Eu me lembro de uma vez que algo sério aconteceu com um dos meus filhos. Isso foi quando eles eram adolescentes. E eu fiquei tão chateada que eu pensei que nunca poderia superar. Eu tinha uma conferência no fim de semana. Sabe, quando você está comprometido a fazer alguma coisa assim, você não pode ficar em casa só porque surgiu um problema. E então eu tinha que fazer a reunião assim mesmo. E eu, na verdade, estava ficando no quarto que era... Tinha um apartamento pequeno no lugar onde nós estávamos tendo as reuniões. Era um centro de convenções e nós voltávamos lá no intervalo das reuniões. Eu chorava muito e depois saía e fazia minha sessão e depois voltava e chorava mais ainda. E eu me lembro como isso foi difícil para mim. É difícil quando você passa por coisas assim. Eu me lembro que durante aquele tempo eu ficava como... Eu não sabia o que eu podia fazer. Eu estava tão machucada. A dor estava dilacerando a minha alma. E quando a conferência acabou, eu voltei lá para minha casa e me levantei e eu pensei, o que eu vou fazer? E a única coisa que eu sabia é que eu precisava prosseguir. Então eu vesti a minha roupa e encaminhei-me para o escritório e era como se eu estivesse caminhando no sonho, como se nada fosse real e eu estivesse atordoada, mas no fundo eu sabia que eu não podia ignorar tudo como se não fosse nada e ficar sentada lá no meio dessa coisa e deixar isso me consumir, sabe? Então, algumas vezes em que você não puder fazer nada, continue prosseguindo, faça a caminhada. Saia lá fora, debaixo da luz do sol e faça uma caminhada e conte para Deus sobre os seus sentimentos. Mas não se torne como o homem aleijado que sentou-se perto do poço por 38 anos, lidando com a mesma coisa muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Quando Jesus viu, ele disse, você tem certeza que deseja ser curado? Você realmente quer ser curado? E sabe de uma coisa? Eu sei que tem pessoas aqui que estão feridas. Não quero que interprete mal o que estou dizendo. Estou ensinando porque eu tenho compaixão. Mas se você ainda está pranteando por alguma coisa antiga desse jeito, isso ainda está afetando a sua vida. Eu acho que talvez eu precise te dizer hoje que Jesus disse para as pessoas, você realmente quer ser curado? Veja, às vezes nós nos tornamos viciados em nossos problemas. Às vezes nós nos tornamos viciados em nossas confusões. E estamos andando confusos há tanto tempo que isso se torna uma forma de vivermos. E nós não conhecemos outra forma de vida. Bem, olhe na sua Bíblia, a Bíblia diz que nós devemos ter alegria. A Bíblia diz que devemos ter paz. A Bíblia diz que existe um tempo de choro, mas também existe um tempo de colocarmos isso de lado. E sabe o que deveríamos fazer? Ajudar as outras pessoas.
Vá e faça alguma coisa por uma outra pessoa. Às vezes você precisa desligar a sua mente porque já fez tudo que podia e não tem mais nada a fazer a respeito. E você precisa esperar até que a cura chegue. E a melhor maneira de receber essa cura para sua alma é encontrando alguém que esteja ferido e semear na vida dessa pessoa e ser uma bênção para ela. Faça alguma coisa, não fique aí sentado e sentado e sentado e sentado e dando voltas ao redor da mesma montanha estúpida muitas vezes. Jesus falou para o homem: você deseja realmente ser curado? O homem começou a dar algumas desculpas para Jesus, como nós fazemos de vez em quando. Bem sabe, quando eu tentei entrar no poço, ele estava deitado perto do poço e acontecia que todo ano um anjo vinha e mexia as águas e qualquer um que entrasse na água primeiro era curado. Por isso todos os doentes estavam em volta do poço e esse homem estava lá há 38 anos. Eu penso que se eu tivesse qualquer movimento sequer em 38 anos, eu estaria na beira do poço esperando, sabe? Quero dizer, 38 anos é tempo longo para se fazer um progresso. Se você andasse pelo menos meio metro por ano, mais cedo ou mais tarde chegaria lá. Eu estaria na beira do poço e eu teria tomado uma decisão no ano que vem. Quando o anjo chegar, já estou na água. Se eu afogar, tudo bem, mas eu não vou ficar assim mais. Você está ferido? Você sente como se estivesse parado na sua dor ou parado nas suas circunstâncias? Sabe de uma coisa? Não existe um problema que você não possa vencer com a ajuda de Deus. Nós podemos passar por coisas e sairmos vitoriosos. Frequentemente alguém pergunta: como você está? E nós respondemos: eu estou passando por isso, passando por aquilo. Mas a boa notícia é: você pode passar, e passar significa que você pode chegar do outro lado com a vitória. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Obrigado por estar conosco hoje. Hoje eu gostaria de falar sobre o seu relacionamento com Deus. Na verdade, é o relacionamento mais importante que você tem. E creio que nós precisamos ser muito sérios a respeito do relacionamento com Deus. Então fique conosco agora e ouça essa mensagem que foi ensinada em Hampton, na Virgínia. O título da minha mensagem hoje é Tempo de Seriedade. Eu fui cristã por muitos anos e eu ia à igreja, eu trabalhava na igreja, mas eu não levava a sério o meu relacionamento com Deus. Eu estava vivendo as fórmulas que eu fui ensinada a viver, eu estava seguindo regras que eu aprendi. Eu estava fazendo o que era socialmente correto. Eu mantinha um certo relacionamento com Deus. Creio que eu tinha nascido de novo, eu acreditava que Jesus tinha morrido por mim. Eu sabia que eu não conseguiria ir para o céu sozinha. Eu orava, eu lia um pouco da Bíblia todos os dias, mas eu não lia porque eu queria aprender alguma coisa, eu fazia isso pela lei. Quando eu falo que não era séria, o que eu quero dizer com isso é que eu não estava disposta a sacrificar nada, nem abrir mão de nada para caminhar com Deus, sabia? Vocês parecem estar tão empolgados. Amém? Gostaria de começar em 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Diz assim: seja equilibrado. E a amplificada diz temperado, que significa disciplinado. Sóbrio de mente, que significa sério. Vigilante, que significa determinado. E cauteloso, que significa cuidadoso, o tempo inteiro. Não de vez em quando, não uma vez ou outra, o tempo inteiro. Quanto tempo? Enquanto você respirar. Porque o vosso inimigo, o diabo, ruge ao derredor como um leão faminto e raivoso, buscando a quem ele possa pegar e devorar. Você precisa entender que Deus tem um plano na sua vida, assim como o diabo. Precisamos estar do lado de Deus.
e termos a certeza de estarmos ouvindo a Deus individualmente. Se nós estamos recebendo a correção do Espírito Santo, se estamos recebendo a instrução de Deus, a ponto de quando soubermos que Deus não está aprovando alguma coisa, Ele não precisará esperar 6 meses para nos falar para mudar. Porque nós somos sérios e nós precisamos de mais temor reverencial por Deus. Não ter medo de Deus de forma errada, mas nós precisamos reconhecer que Jesus está voltando e que nós estaremos diante de Deus e prestaremos contas de nossas vidas. O que nós fizemos com ela? O que fizemos com nossas fontes e dons e talentos, nosso tempo? E você não quer esperar muito tempo para se preparar. Eu sempre digo, preparado ou não, Ele vem. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Joel, porque é a passagem que eu estava lendo comigo mesma, quando eu decidi montar essa série novamente. Muitas vezes, quando eu estou fazendo minha leitura, Deus coloca alguma coisa no meu coração e eu sei que aquilo será um estudo que eu vou fazer ou ensinar com aquela mensagem, porque eu sinto que é uma palavra muito oportuna. No livro de Joel, capítulo 2, no verso 1, tocai a trombeta em Sião. Tocai o alarme no meu santo monte. Que todos os habitantes da terra tremam, porque o dia do julgamento do Senhor está chegando e está muito próximo. Repitam comigo, Jesus está voltando. Eu preciso ter seriedade com Deus. Eu preciso me preparar. Ele está voltando para uma igreja sem mácula, sem mancha e nem ruga. Amém? Joel capítulo 2, versos 12 e 13. Portanto, também agora, diz o Senhor, arrependam-se e voltem-se para mim de todo o vosso coração. Com jejuns. Ninguém quer falar sobre isso, não é mesmo? E com choro. E com pranto, até que toda a barreira seja removida. Ouviu isso? Até que toda a barreira seja removida. E o relacionamento quebrado seja restaurado. Agora, eu estava conversando com uma das meninas que viaja comigo e que trabalha para mim, e a posição dela a coloca num lugar em que ela precisa estar perto de mim, da minha família. E então, ela me disse outro dia, tem me ajudado muito, sabe, crescer espiritualmente. Só de estar perto de você e da sua família e viver no meio desta atmosfera. E quando ela falou isso, eu fiquei pensando que tem tantas pessoas que estão estagnadas no caminhar com Deus porque estão se relacionando com pessoas erradas. Eu creio que existem pessoas que precisam ouvir isso. Tem pessoas de quem você não pode se afastar realmente. Então não vá para casa e fale para sua esposa Joyce me falou para me afastar de você. Eu gostaria de esclarecer isso agora antes que eu seja mal entendida. Mas sabe, existem amigos que nós escolhemos. Pessoas que escolhemos para nos relacionarmos. Alguns de vocês trabalham numa atmosfera que você não pode fazer nada a respeito. É uma atmosfera que é difícil, algumas vezes está até sugando você. E realmente você não pode fazer nada a respeito. Mas você pode escolher direito as pessoas que você escolhe para comer junto. Quem você escolhe para se relacionar. Quem você escolhe para se entreter com você. Amém? Seja para que propósito ou para quem precisa ouvir isso hoje, eu vou repetir para alguns aqui, a maior barreira que você tem na sua vida, que impede o seu crescimento, é estar vivendo na atmosfera errada com as pessoas erradas. Você ficará espantado do que acontecerá se você for sério bastante para dizer assim, eu preciso encontrar novos amigos. Agora, o diabo vai dizer, bem, você ficará sozinho.
Sabe o que você deve dizer? Ok, então eu ficarei sozinho. Mas pelo menos não vou ficar perto das pessoas que estão sugando a vida de mim o tempo todo. Então você também precisa saber que tudo que você abrir mão para melhorar o seu relacionamento com Deus, ou para se aproximar dele, ou para obedecê-lo, ele te retribuirá muitas, muitas vezes mais. Mesmo que seja um grande amigo, do qual você decide se afastar porque você sabe que ele está envenenando a sua vida. Pode ser uma semente que você semeia e Deus trará uma colheita de muitos relacionamentos maravilhosos na sua vida. Isso não é da noite para o dia. Esse é outro problema para os cristãos. A Bíblia diz: enquanto houver terra, virá um tempo de semear e de colher. Vamos olhar isso de uma forma diferente. Enquanto a terra permanecer, haverá semente. Tempo. E se você não desistir, a colheita. Amém? Veja, a Bíblia fala sobre períodos de tempo em que nós devemos ser persistentes. Nós não falamos essa palavra direito. Temos que falar direito. Um longo sofrimento. Não é sofrimento longo. É isso que significa persistência. Longo sofrimento. Longo. Não curto. Longo. Agora, Deus nunca permitirá que você passe mais que possa suportar. Existe uma razão para todas as coisas. E deixa eu te falar, eu fiquei muitos anos sozinha no meu ministério, sabe? Quando eu saí do emprego que eu tinha na igreja que eu trabalhava em Santa Luz para começar o meu próprio ministério, embora eu estivesse embarcando no período mais maravilhoso da minha vida e eu estivesse começando a entrar no cumprimento do propósito, o diabo, provavelmente sabendo mais do que ia acontecer do que eu sabia, lutou contra mim com todas as armas que ele podia lutar. Julgamento das outras pessoas, rejeição das outras pessoas, mentiras que foram ditas a meu respeito, a perda de amigos. Quando as pessoas não conseguem fazer você fazer o que elas querem, muitas vezes elas não querem mais saber de você. E isso não é ser amigo, isso é manipulação e controle. E essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Você tem que agradar a Deus e não aos homens. Eu passei por muita solidão nos primeiros anos do meu ministério, andando por toda parte, numa van com os pneus carecas, sem ter dinheiro para hospedar num lugar decente, às vezes em nenhum hotel também. E eu fiz centenas de reuniões em lugares que não se parecem com esse aqui. Em pequenos salões de festas que eu tinha que chegar mais cedo e limpar o piso antes de poder fazer a minha reunião. O David trazia o equipamento todo, colocava tudo no lugar e levava o equipamento de volta. E muitas pessoas dizem assim: uau! Essa tal de Joyce Meyer, de onde será que ela vem? Bem, eu estava em algum lugar. Ninguém se importa com o lugar, mas eu posso te dizer que eu estava num lugar que a maioria de vocês não gostaria de estar comigo. Mas eu estava ali sendo fiel a Deus e servindo da melhor forma que eu poderia fazer, sendo perseverante no longo sofrimento. E aqueles anos foram muito difíceis para mim. Eu estava sozinha. Quando você viaja o tempo todo, você não consegue construir o tipo de relacionamento que você tem quando você está em casa. Mas eu olho para trás agora e, gente, esses foram os melhores anos de toda a minha vida. Sabe por quê? Eu não precisava de um monte de pessoas ao meu lado, eu precisava de Deus. Isso era o que eu precisava para os anos seguintes, meus queridos. Eu precisava daquela consistência na minha caminhada com Deus. Eu não precisava de um monte de pessoas me ajudando. Eu precisava procurar a Deus por tudo aquilo que eu precisava. Amém? Então não tenha medo de passar muitas noites solitárias. Não tenha medo de não ser convidado para aquela festa. Não tenha medo de ser deixado de fora daquele grupo.
de não poder escolher os seus próprios amigos. Peça a Deus que Ele dê conexões divinas. Não julgue uma pessoa pela sua aparência exterior, porque existem grandes pessoas que você descobrirá se gastar tempo para conhecer o coração delas. Amém? Portanto, verso 12 de novo. Portanto, agora diz o Senhor, se arrependa e volte-se para mim de todo o coração, com jejuns. Nós não falaremos sobre jejum, mas eu quero dizer simplesmente que o jejum pode ser várias coisas diferentes. No verdadeiro sentido da palavra, jejum significa abstinência de comida. E você pode fazer jejuns parciais ou completos, mas você pode jejuar de TV, jejuar de fazer compras, e sabe, você pode jejuar de conversas excessivas. Existem muitas coisas diferentes que você pode jejuar só para mostrar que você está separando um período de tempo para estar totalmente comprometido com Deus. Na verdade, eu estou me lembrando agora de um jejum de 30 dias que eu fiz de assistir TV. E foi desafiador, porque meu marido ficava lá se divertindo e eu ficava trancado no outro quarto, orando, estudando, ou então lendo ou fazendo outra coisa. Mas, bem no último dia daquele meu jejum, isso foi há 14 anos atrás, no último momento do jejum, o Espírito de Deus veio sobre mim e eu comecei a chorar, implorar para Deus me deixar ajudar as pessoas. Foi um grande mover de Deus e Deus falou comigo assim, eu quero que você tenha um ano de preparação. Eu vou te colocar numa posição e você ajudará mais pessoas. Deus é minha testemunha, minha filha pode comprovar isso porque ela passou mais ou menos por isso comigo. E um ano depois, até o dia que eu comecei a assistir televisão. Agora, veja, muitas vezes, as pessoas querem que Deus faça algo. Mas será que querem mesmo? Elas são sérias o suficiente para pagar o preço e deixar Deus fazer a obra que precisa ser feita nelas. Veja, Deus tem muitas coisas preparadas para nós. Mas será que estamos preparados para o que Ele tem preparado para nós? Alguns de vocês estão orando por mais prosperidade. Você está orando por um emprego melhor. Você está orando por coisas que Deus gostaria muito de te dar. Mas talvez você ainda tenha alguma barreira, um egoísmo, ou uma má atitude, ou coisa desse tipo. E a verdade dos fatos é que se Deus te der mais bênçãos materiais, isso fará você se tornar mais carnal ainda. Ele não quer fazer isso se primeiro não deixarmos fazer a obra espiritual em nós que precisa ser feita. 3 João 2 diz, amados, eu quero acima de tudo que vocês prosperem e tenham saúde, assim como a sua alma é próspera. Sua alma é a sua mente, sua vontade e emoções. Então, Deus está dizendo sim quando você começar a pensar direito, a falar direito, a agir direito, e não estiver guardando mais mágoa, ressentimento, falta de perdão, e você não for sensível, difícil de se lidar. E aí, vocês estão entendendo hoje? Veja, não é nada justo as pessoas nos falar apenas sobre as promessas de Deus e não nos falar sobre as condições para essas promessas. Agora, para a salvação não existe nenhuma condição. É totalmente pela fé, você crê em Deus, crê na palavra, que Jesus morreu por você, que você não pode se salvar, não pode pagar o preço pelos seus pecados. Você aceita a Cristo, pede perdão, Ele entra no seu coração. Seu nome é escrito no livro da vida e imediatamente você se torna um coerdeiro com Cristo. E existe uma herança que já está reservada para você, que está esperando por você. Mas está aqui em algum lugar do que chamamos de terra prometida. Quando os israelitas saíram do Egito, seria o equivalente a quando uma pessoa nasce de novo. Eles foram em direção à terra prometida, certo? Eles gastaram 40 anos no deserto tentando fazer uma viagem de 11 dias.
Agora, há quanto tempo você é salvo e você ainda está vagando ao redor da mesma montanha estúpida há mais de 20 anos? Você ainda está brigando com seu cônjuge toda vez que ele diz algo que você não gosta. Ai, ai, ai. Ainda está gastando metade da sua semana pensando em quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim. Ainda não dizima? Bem, eu tenho que pagar as minhas contas atrasadas. Você não conseguirá sair da dívida se não começar a dizimar? E você ainda fica com raiva todas as vezes que as coisas não são do seu jeito. Ainda está fofocando. Ainda está julgando. Ainda está dando a sua opinião sobre tudo, sobre todos os assuntos de todo mundo por aí. Você ainda não percebeu que ninguém quer a sua opinião, ninguém se importa. E a Bíblia diz para guardá-la para você mesmo. Você ainda não tem paz, nem alegria. De mau humor num dia, de bom humor no outro, mau humor num dia, bom humor no outro dia, para cima e para baixo com as suas circunstâncias. Sempre vagando no deserto. Por quê, Deus, por quê? Quando, Deus, quando? Eu não consigo entender, Deus. Eu exijo as tuas promessas. Eu não consigo entender, meu Deus. Tua palavra diz que eu serei uma bênção, mas eu não consigo entender. Continuando a ler Joel. Versos 12 e 13. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Agora veja, naquela época, quando eles estavam chorando, eles rasgavam as vestes. Era uma expressão externa do que estava se passando dentro do coração. Ele estava dizendo para parar de rasgar as roupas e consertar o coração. Amém? Rasgai os vossos corações, não as vossas vestes, e voltem para o Senhor teu Deus, porque Ele é misericordioso, tardio em irar-se, rico em amor e bondade. Por que correríamos de Deus? Ele é tão bom. Deus não está com raiva de ninguém, e Ele só quer nos ajudar a sermos o melhor possível. Deus não te manda fazer coisas difíceis para depois Ele afastar e rir de você na luta, sabe? Ele te fala para fazer as coisas que Ele sabe que no final cooperará para o seu bem. Ouça isso e veja isso. E Ele voltará na sua sentença de mal quando suas condições forem cumpridas. Não me faça ir até aí te pegar. Para o nosso nome ser escrito no livro da vida depende exclusivamente do sangue de Jesus. E receber a graça de Deus pela fé, e Deus com certeza é misericordioso e faz muitas coisas por nós que nós não merecemos. Deixa eu te falar algo. Se Deus lidasse severamente conosco toda vez que fizéssemos algo errado, não estaríamos aqui. Mas, por outro lado, deixa eu te falar uma outra coisa. A Bíblia fala sobre uma recompensa. Por exemplo, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se achegam a Ele precisam crer que Ele é galardoador daqueles que nunca foram muito sérios e sempre viveram vidas relaxadas. Ele é galardoador daquele que é morno, que vai à igreja toda semana, mas cujas atitudes nunca demonstram para ninguém que são cristãos. Ele é galardoador daqueles que diligentemente buscam a Ele, queridos. Ele é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Posso te dizer uma coisa? Deus está falando com cada pessoa que está aqui neste prédio sobre alguma coisa. E você está ouvindo dele. Todo mundo. E não apenas isso. Ele fará isso enquanto você estiver vivo. Porque nenhum de nós, enquanto ainda estamos nesta carne, chegará ao lugar de perfeição. Nosso trabalho é continuar seguindo em frente. Mas seja o que for que Ele esteja trabalhando em você, Ele pode estar falando com você sobre várias coisas, mas se você aprender a ouvir a Deus,
provavelmente você saberá que ele está trabalhando com você mais sobre alguma coisa do que outras. Ok, agora. É nisso aí que você precisa ser mais sério. Agora mesmo. Posso te falar, você pode conquistar qualquer coisa, se tiver seriedade. Bem, sabe, eu me lembro, há muitos anos, quando eu tinha um relacionamento com Deus. Mas era algo morno aquele meu relacionamento. Eu gosto de colocar assim. Eu tinha bastante de Jesus para não ir para o inferno, mas não tinha bastante para caminhar em vitória. Eu creio que precisamos ser sérios no relacionamento com Deus. Precisamos realmente nos esforçar para termos vitória em nossa vida diária. E precisamos viver um tipo de vida que Deus quer que verdadeiramente vivamos. Ele quer que você tenha uma vida ótima e não uma vida medíocre.